Glória a Deus. Eu saúdo a amada Igreja de Deus com a paz do Senhor. Que essa paz reine e habite nos nossos corações para sempre. Eu vim trazer aqui, irmãos, uma palavra, uma pequena palavra, mas de grande significado. Eu vou ler no Salmos 23. Só o versículo 1. Glória a Deus. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Né? Aqui é um salmo de Davi, muito importante e interessante. Alguns dão o valor que lhe é devido, outros deixam passar despercebido. Né? Davi escreveu esse salmo, é o autor desse salmo. Nós conhecemos o coração de Davi, a gratidão, o amor que ele tinha pelo Senhor. E manifestava esse amor, essa gratidão, falando do Senhor, sobre todo o cuidado que o Senhor teve com ele, sobre os livramentos, sobre o amor e o sustento, né, que o Senhor fez por Davi. E a gente sabe que Davi era pastor, irmãos. E como um pastor, ele sabia o cuidado que ele tinha pelas ovelhas e reconheceu o mesmo cuidado com Deus, com ele. A palavra de Deus diz que Davi, ele tirava suas ovelhas praticamente da boca das feras. Ele arriscava a própria vida. É por isso que ele reconhecia o Senhor como pastor. Porque por muitas e muitas vezes a gente sabe quantas vezes o Senhor livrou Davi da morte, arrancou Davi das prisões, dos cativeiros que poderiam acontecer, dos seus próprios inimigos, grandes inimigos. Nós sabemos a perseguição que Davi passou e como o Senhor o livrou de todas. Mesmo tendo sido quem foi, mesmo tendo acontecido tudo o que aconteceu. Davi é um exemplo de vida. Eu gosto muito de falar de Davi. Porque se a gente for observar a trajetória de Davi, nós vamos olhar em nós a fragilidade que ele tinha, mas também vamos reconhecer no nosso Deus a mesma grandeza que Deus teve com ele. Se a gente obedecer ao Senhor, torná-lo nosso verdadeiro pastor, permanecendo no seu aprisco, permanecendo perto, nós seremos sarados, curados, alimentados. Eu costumo dizer, irmãos, que é perto do Senhor que nós estamos seguros. E não é de boca para fora. É de verdade própria. É de testemunho vivo. Que é perto de Jesus que estamos seguros. Quando o pastor cuida das ovelhas, irmãos, ele cura, ele alimenta, ele sabe quando elas estão enfraquecidas. Ela guia pelos bons pastos, pelos bons caminhos. Ele guarda as suas ovelhas das feras. E para a gente dizer que o Senhor é o nosso pastor, a gente tem que ser a ovelha do seu aprisco. Porque o Senhor pode ser pastor de várias pessoas e não ser da gente se a gente não estiver próximo, se a gente não obedecer, se a gente não amá-lo como pastor. A palavra de Deus diz que as ovelhas reconhecem a voz do seu pastor e o seguem. As ovelhas reconhecem o chamado de Deus e não ficam longe de forma alguma. Eu costumo dizer que estar perto de Jesus, irmãos, é como uma criança que está perto dos seus pais. Quando ela está bem pertinho, irmão, qualquer perigo, o pai pega logo no braço e consegue livrar. E é assim quando nós estamos perto de Jesus. É pertinho dele que estamos seguros, né? Davi colocou o Senhor como seu pastor. Nós também temos que colocar o Senhor como nosso pastor. E como Davi também obedecê-lo. A palavra de Deus diz, se a gente lê a história de Davi, Davi não ia nem numa guerra, nem para resgatar a mulher, sem antes perguntar se deveria ir. A vontade de Davi, os atos de Davi estavam sob a vontade de Deus, sob aí embaixo. Davi só fazia as coisas se o Senhor o permitisse. Teve uma época que levaram todos do acampamento, as mulheres dos seus guerreiros, a mulher dele, e ele não se equivocou em sair desesperado atrás, poderia ir. Geralmente a emoção é mais na gente, principalmente quando o ser humano está um pouquinho, eu digo, desequilibrado de perto de Deus, a nossa emoção às vezes grita muito mais alto. Mas Davi, mesmo sendo quem foi, Davi primeiro perguntava ao Senhor se deveria ir. Davi perguntava, esperava a confirmação do Senhor, porque era obediente. E assim somos nós, irmãos. Se a gente intitular o Senhor como nosso pastor, nós devemos estar dentro do seu aprisco, dentro daquele lugarzinho que ele coloca a gente, perto do Senhor, perto dos seus olhos, perto da sua mão.
E a gente sabe que para estar perto das mãos do Senhor, a gente tem que estar perto dele, né? Vencer com ele. Jesus tem sido misericordioso com cada um de nós. Jesus reconhece cada um filho. Assim como um pastor guia as ovelhas dele no campo, o Senhor conhece cada um de nós. Nenhuma ovelha é igual a outra. Nem nós humanos e nem aquelas que os pastores pastoreiam no campo. Umas são mais fracas, outras têm mais tendência a desviar do caminho, outras estão mais perto, são mais obedientes. Mas quando Davi fala que o Senhor era o pastor dele, irmão, Davi estava falando que ele era, como eu posso dizer, era tudo que ele mais necessitava. E Jesus é tudo que nós mais necessitamos. E quando a palavra de Deus diz que o Senhor é meu pastor e nada me faltará, não faltará se ele for o nosso pastor. Não faltará a cura, não faltará o alimento, não faltará a proteção, não faltará os pastos verdejantes que a palavra diz, não faltará o caminho alinhado, reto, não faltará as vitórias diante dos nossos inimigos. Que possamos fazer isso, intitular o Senhor e ser realmente de todo o nosso coração a ovelha dele, para que a gente possa estar seguro, para que a nossa casa seja bem guiada, bem guardada, para que o nosso coração, irmãos, vença a falibilidade humana, as emoções humanas, os desejos humanos, a paixão pelo mundo, a paixão por tantas outras coisas que não é os caminhos do Senhor. Nós somos falhos. E eu costumo dizer, quanto mais longe estamos do Senhor, irmãos, a gente vai se esquecendo do seu amor. Quanto mais perto nós estamos de alguém, mais íntimo nós somos dele. É que nem o Senhor, quanto mais perto estamos do Senhor e de sua casa, mais íntimos nós seremos dele. Mais poder nós teremos de grandes vitórias debaixo da mão dele. Mais cura ele vai nos curar, porque ele vai estar vendo, a gente vai estar falando, a gente vai estar entregando. Possamos estar perto do Senhor Jesus, que é o nosso pastor, como ovelhas fragilizadas, irmãos, que precisam de um lugar, que precisam de uma direção, que precisam de uma proteção, que precisam do alimento, do sustento, da cura. E essa cura só quem pode nos dar é o nosso Senhor Jesus, que é o nosso pastor. Que possamos ouvir a voz deles, irmãos, e seguir pelos caminhos que ele tem colocado no nosso coração. Que a gente possa esperar da mão dele o livramento, as vitórias, porque só ele pode nos dar. De nós mesmos, de nossas forças, nada nós podemos fazer. Quem somos nós? Se um dia nos afastarmos do nosso pastor, nós cairíamos no aprisco, nós morreremos de fome, nós podemos adoecer e não sermos curados. E eu não falo só de forma física, eu falo de forma espiritual. É perto do Senhor que nós estamos fortes, que nós estamos bem guardados, que nós estamos protegidos. Sigamos, irmãos, com o nosso coração no Senhor, para que nenhum mal que tenha acontecido para todos os lados, em todos os cantos e com tantas pessoas, de longe, de perto, não venha nos sobrevir. E ainda que venha, que o Senhor possa impedir, e ainda que Ele permita, que Ele possa nos restaurar, nos curar, se for da vontade dEle, ou simplesmente nos amparar naquilo que a gente não pode mais fazer. Amém? E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus.